gente, bom dia, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre juros, certo? É um assunto tão importante que até tomei um banho para falar sobre isso. Brincadeiras à parte, mas então a gente vai falar um pouquinho sobre juros. Primeiro, vocês já se perguntou o que é ou o que são os juros? Já pensou nisso? Então a gente pode pensar o seguinte, que juros, eles na verdade são um valor a ser pago por tu estar com o dinheiro, ter pego emprestado esse dinheiro, né? Essa é a ideia dos juros quando a gente está falando em empréstimo, mas a ideia de juros ela vai trazer muitas coisas, por exemplo, atualização monetária, certo? A correção monetária, que a gente fala algumas vezes, que é, por exemplo, a questão do poder de compra, né? Então, vamos supor que na minha época eu comprava uma traquinas, uma Coca-Cola e um chocolate por R$ 5 e hoje eu estou comprando isso a 10. Quer dizer que meu poder de compra dobrou o valor, né? Então meu poder de compra é a metade do que eu tinha. Consequentemente, os salários também têm que ter dobrado, certo? Para que a pessoa consiga ter o mesmo poder de compra. Então, isso também tem a ver com percentual, tem a ver com matemática financeira. Mas vamos focar nos juros, então. Então, juros, um valor a ser pago em percentual por alguma coisa, pelo um valor que tu pegou emprestado, certo? Então vamos lá. Para começar a falar sobre juros, a gente tem que se lembrar que tem dois tipos de juros. Juros simples e juros composto. Tum, 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 tum. Diferença. Primeiro, juros simples, tá? O juros simples ele tem um valor, o valor dos juros é calculado a partir do primeiro valor e depois é aplicado em todos os meses. Vamos supor, pegamos um valor de R$ 600, aplicamos a uma taxa de 3% ao mês, uma taxa de 4% ao mês, certo? Isso vai gerar o quê? R$ 24 de juros. E esses R$ 24 são distribuídos em todos os meses. Se fosse no juro composto, a atualização tem que ser feita mês a mês, certo? E essa atualização é muito complicadinha de fazer. Então, se vocês forem trabalhar nas escolas, provavelmente os professores vão pedir tempo muito pequeno. 2, 3 meses, 4, 5 meses no máximo. Tá? Por quê? Como é que se faria para maior? Existe uma calculadora chamada HP12C, certo? Essa aqui é minha. Óbvio, né? Não roubei de ninguém. Então, essa HP12C ela é capaz de calcular isso para longos períodos de tempo. Tá? Ela tem todo um outro funcionamento, tem aplicativo se vocês quiserem baixar. Então, olha só. Aqui eu tenho dois probleminhas, tá? Os dois problemas eles são feitos um capital de R$ 600, uma taxa de 4% ao mês e um período de um trimestre. Pausamos aí e pensamos. Se o meu juro é de 4% ao mês e aqui está dando ao trimestre, o que eu tenho que fazer? Tenho que converter o meu período. Se é um trimestre, como o meu juro está em mês, então aqui são 3 meses. Primeira coisa, então sempre está igual a taxa ao período. Próximo, a gente vai calcular ele por juros simples. Como é que funciona com juros simples, né? Acho que está todo mundo enxergando. Juros simples, R$ 600, certo? Calculo 4%, R$ 24. Quer dizer que esses R$ 24 vão ser distribuídos no mês. Aqui eu fiz uma lista, mas não precisa, mas seria 600 mais 24, primeiro mês tu deve 624. No segundo mês, 624, que é o anterior, mais R$ 24, que é os juros, 648. E por final, 648 mais R$ 24, que dá 672. A gente pode simplificar fazendo o quê? R$ 600, que é o valor inicial, mais 24 vezes 3. 24 vezes 3 meses, o valor de 672. Tá? Como é que isso ficaria em juro composto? Tá? Juro composto fica da seguinte forma. O juro é calculado todo mês. Então tá aqui, R$ 600. A partir dos R$ 600 tu aplica o 4% e gera R$ 24 de juros e dá 624. Até aqui, então, mesma coisa. Então, simples e composto para um mês, para um período, mesma coisa. Vai mudar a partir do segundo, quer ver? Ao invés de eu calcular sobre os R$ 600, como eu calculei aqui, ó, 600, eu vou calcular sobre os 624. Então, eu vou ter 624, tá apagado ali. Então, seria 624 mais 600, calculando 4% desses 624, gerando 648,96. Ou seja, já deu uma diferencinha. Como é que faz o terceiro mês? Pega esse 648,96, soma ele com o quê? Com os 4% dele mesmo. Então, 4% de 648,96 vai fechar nesse valor de 674, certo? Com uns quebradinhos. Então, a gente sabe que isso deu uma diferença de 2,91.
Então, em 3 meses, deu uma diferença para um capital de R$600 de 2,91, tá? Mas a gente não pode esquecer, tem uma diferença sim. O que a gente vai trabalhar mais na escola? Isso aqui. Então, não podemos esquecer dessa coisa linda que é o juros simples, tá? A gente vai trabalhar com duas fórmulas em geral, tá? Vocês vão trabalhar com a fórmula do montante, que é o quê? É o capital mais os juros. Isso aí é tranquilo. Então, tu pega o que é o montante? É o valor final. Nesse caso aqui, meu capital era de 600, certo? E o meu montante foi o final, foi de 672, tá? Então, o montante, o que nada mais é do que os juros, certo? Que a gente viu o juro acumulado, que foi de R$72, mais o meu montante, meu capital inicial, ok? Outra fórmula importante é a fórmula do CIT. Ah, meu Deus, eu já ouvi falar nisso. Sim, para calcular o total dos juros. Como é que eu calculo o total dos juros? Aqui em cima, ó, só olhem para a fórmula. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, certo? Vou ali buscar uns probleminhas para a gente ver quando eu preciso do capital, da taxa, do período, e já volto, certo? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a avó do Gabriel, sou a avó Nilza. Eu sou parecida com ele, né? Eu tava vendo que ele tava falando alguma coisa ali de juros. Eu tô com essa touca na cabeça porque eu tô indo pra uma viagem pra Aparecida. Depois que passar toda essa pandemia, eu tô pronto pra ir pra uma viagem pra Aparecida. Né? E tem que estar com o cabelinho pintado. E os juros eu uso muito lá. Quando eu vou comprar os presentinhos pros meus netos, eu sei que se eu comprar à vista eu não pago juros. Então isso é muito legal. E também tem a diferença de juros simples e composto, que eu não entendo muito bem, mas eu vou sempre no simples, que parece ser mais barato. Certo? Beijo pra vocês. E eu vou indo lá porque daqui a pouco ele vai chegar por aí. Heitor! Vamos lá, gurizada, então. Eu acho que a minha avó passou por aí, vó Nilza, adora dar as viajadas dela para Aparecida e traz sempre um presentinho pra gente. Voltando, busquei os problemas que não estavam aqui antes, né? O problema, então, eu tenho 3 problemas possíveis, tá? Possíveis não, tem 3 tipos de problema. O que procura o capital, o que procura o tempo e o que procura a taxa. Olha só, então, deem uma boa olhada nisso. Sugiro que pausem o vídeo e olhem esses desenvolvimentos, certo? Voltaram? Seguinte, temos aqui o Adão, meu avô de novo, então eu vou trabalhar só com meus avós aqui, certo? O Adão comprou algo de R$500 para pagar após 6 meses com uma taxa de 3% ao mês. O que a gente já sabia, certo? Então a gente pega, eu dou essa dica, organizem os dados de vocês, o capital é de R$500, a taxa de 3%, né, ao mês, e o tempo de 6 meses. Então, eu vou calcular os meus juros, 500, capital, vezes 3%, 3 sobre 100, por isso 3%, vezes 6 meses. Importante, eu consigo decepar, cortar esses zeros, que é uma forma de simplificar a nossa multiplicação. Então eu fico com, na verdade, 5 vezes 3, que é 15, vezes 6, que vai dar 90. Qual é o meu montante final? 90, que é os juros, mais o capital inicial, 590. Problema normalzinho, pede o montante, certo? Pede o valor a ser pago. Agora tem outros 2 tipos de problema. Quando eu pego tempo, Adão comprou algo por R$500 e após 6 meses pagou 590. Qual a taxa? Agora a gente não sabe a taxa, então vamos lá, certo? Capital é 500, tempo 6, montante final 590. O que eu calculo? O valor dos juros total. Como é que é o valor dos juros total? Bom, tu pega o teu final lá, o montante, e tira o capital inicial, fica R$90, certo? Então eu sei que juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Todo mundo está enxergando aí? Espero que sim. Então 90, que é os juros, capital eu sei que é 500, taxa não sei, e 6 é o meu tempo, né? Então eu faço 6 vezes 500, que dá 3.000, então fica 3.000 vezes a taxa igual a 90, divido 90 por 3.000, é 90 dividido por 3.000, isso me gera 0,03, ele não vai gerar um valor final, mas o valor final, ele dá, a gente ainda teria que multiplicar por 100, porque é um percentual, uma porcentagem, então teria que fazer 0,03 vezes 100, ou, gente, a gente sabe que esse 3 aqui é um 3%. Então a gente descobriu que a taxa é 3%, bate com o nosso valor inicial. Outro tipo de problema é buscando... eu acho que tem erro aqui, hein? Buscando a taxa, tá ao contrário. A taxa é esse aqui e o tempo é esse aqui. Sem problema algum, então só se liguem. O tempo, o problema tá aqui, a taxa, o problema tá aqui, e segue o baile igual. Então, buscando o tempo, Adão... vamos lá. Adão comprou algo por R$500 com uma taxa de 3%, pagou 590, qual o período? Mesma coisa, organiza os dados.
Juros, 590 menos 500, R$90 de juros que a gente já sabe. Volta para lá para a fórmula do CIT. Juros é igual a CIT, capital vezes taxa vezes tempo. 500 vezes 3% vezes tempo. Né? 5 vezes 3 vai dar 15, eu decepei os zeros ali. 90 dividido por 15, 6. Ou seja, 6 meses é o total do nosso problema. Certo, gente? Então, esse foi o nosso vídeo sobre juros, rapidinho. Não vou deixar nenhum problema porque ele já está extenso, mas a gente falou de forma sucinta sobre juros e vai ter vários problemas. Os problemas têm uma diversidade imensa. Fica um beijo no coração, boa resolução de problemas. Tudo de bom. Beijos e até mais.